Olá, seja bem-vindo. Classe dos Professores está começando. Pegue lá a sua lição e venha com a gente. Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez. Nós ficamos muito felizes em ter a sua participação. A gente acompanhou aqui durante os outros programas que você contribuiu com uma mensagem, né, algum argumento sobre a lição e também fez o seu pedido. E nós queremos te conhecer melhor. Então sabe o que você vai fazer agora? Você vai fazer uma selfie mostrando que está assistindo o programa e aí você vai postar no seu Instagram, tá? E vai nos marcar lá, @AdventistasLagoSul. Você também pode utilizar os nossos comentários aqui para colocar o seu pedido de oração e também não se esqueça de falar de onde está assistindo, para a gente ter uma noção aqui do alcance desse programa, tá bom? Bom, vamos lá, eu quero apresentar para você agora os nossos convidados. Eu tenho comigo aqui do meu lado o pastor Davi. O pastor Davi, ele é pastor da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. Ao lado dele, ele tem aqui a Vanessa. Vanessa é membro da Igreja da Asa Norte, Brasília. E ao lado dela tem a Cristiane, membro da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero te convidar para fazer uma oração. Cristiane, você ora para a gente? Oremos então. Bondoso Deus, nós agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo esteja conosco e que nós possamos ser usados para levar a Tua Palavra a todos que necessitam. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, você já adquiriu a sua lição? Se ainda não, dá tempo ainda, tá? Estamos na segunda lição. Descanso em Cristo é o título e você vai encontrar na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Tá? O tema de hoje, a lição número 2, é Inquietos e Rebeldes. E eu vou ler para você agora o verso áureo, né? O verso de ouro da lição. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. A lição fala de inquietos, né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas os animais eles têm um senso de percepção quando algum evento natural vai acontecer muito grande. Eu tenho um exemplo lá em casa. O meu cachorro ele não gosta de jeito nenhum dos trovões, relâmpagos. E é impressionante como ele muda o comportamento dele antes de começar a acontecer os trovões. Né? Ele já tem uma percepção do que vai acontecer. Né? Ele já tem uma inquietação com isso. E pastor, no tempo bíblico, lá em Números capítulo 11, vem mostrando também o povo de Israel passando por uma inquietação. Pastor, o que estava acontecendo ali? Qual que era o motivo dessa inquietação? Isso mesmo, Rafael, uma inquietação significativa. Né? Eu, quando estava estudando a lição, fiquei pensando, né? Qual era realmente o motivo? Quando a gente estuda o contexto destas pessoas ali no deserto, você se lembra na lição, né? Estamos começando a lição dessa semana, já é domingo, não é? Era contexto de deserto. O povo saiu do Egito e agora estava mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano, viajando pelo deserto. Agora, olha o contexto. Essas pessoas, elas viveram uma experiência muito difícil na vida. Eles foram, durante 400 anos, pelo menos, escravos. Viveram a experiência da escravidão. Se tornaram, assim, meio que embrutecidos, vamos dizer assim, nessa experiência tão especial e difícil que eles viveram. Outra coisa, nesse período todo, sucessivas gerações, porque em 400 anos, quantas gerações não foram? Não é verdade? Se tornaram, assim, socialmente inexpressivos. Olha só o contexto. Daí você soma a isso que viveram esse período como escravos, mal alimentados. Tá certo? Comia ali o básico, embora que numa lembrança seletiva, né, do passado, eles quiseram dizer, os pepinos, os alhos silvestres, cebola, peixe, etc. e tal, mas você sabe que era uma lembrança seletiva porque a vida deles não era fácil, muito difícil.
a vida deles, certamente. Outro ponto importante, acostumados a serem mandados, forçados, empurrados, talvez até chicoteados. Olha o contexto da vida dessas pessoas. Que mais? Você provavelmente já tenha estudado e conhece sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, né? E a base dessa pirâmide das necessidades humanas, a coisa mais básica para o ser humano é alimentação, é roupa, repouso, moradia, essas coisas são básicas. Eles tinham lá mais ou menos alimentação, eles tinham mais ou menos roupa, repouso, alguma moradia simples e tal. Qual era o motivo da inquietação que Rafael pergunta? O problema surgiu quando eles, olhando para trás, nessa sua lembrança seletiva, se lembraram de alguns momentos bons que eles viveram nesse nível da alimentação. Você vê que eles só citam comida, não é verdade? Só citam comida. E aí começou a ficar incomodado porque eles comiam maná e eles queriam comer outras coisas. E aí o problema começou, né, Vanessa? Você percebeu, né? Só te complementando, quando Maslow, na teoria dele, coloca que tem essa base fisiológica que é suprida, Maslow também coloca que às vezes a cultura, o ambiente, o contexto nos impõe algumas necessidades que não são fisiológicas, nem são necessárias mesmo. Ou seja, tipo, quando você está na sua casa, você tem tudo o que você precisa, suas necessidades estão todas satisfeitas. Verdade. Aí você entra no shopping, no supermercado, nossa, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Suas necessidades se ampliam ou você quer coisas que você não tinha necessidades antes. Então, Maslow coloca exatamente isso, que a gente, às vezes, só precisa daquela base, mas a gente cria necessidades nessa base sem necessidade. Olha só. E outra, redundante. Vanessa e Cris, aí surge um detalhezinho pequeno que fecha a compreensão. De repente estavam livres. 400 anos nessa condição e de repente a liberdade. Um ano naquele deserto, né? Eles tinham expectativas, certamente, e aí quando as expectativas demoram a se cumprir um pouco mais, aí vem o problema e eles ficam inquietos. E nós sabemos, pela lição dessa semana, que a coisa não parou aqui, né, Rafael? Não, e o que eu fico mais intrigado é porque eles estavam se alimentando também, não era de qualquer alimento, né? Eles estavam alimentando o pão do céu, do maná, né? E mesmo assim, pela memória seletiva, né, que o pastor trouxe aqui, eles lembraram só das coisas boas, né? Mas de como viver uma vida de escravidão, uma vida ruim, eles não lembram, né? Necessidades que não eram as essenciais, igual a Vanessa colocou, começaram a parecer ser mais importantes do que as necessidades, né, reais, né? Eu vejo, assim, como o pastor falou, eles se perderam na liberdade deles, né? Eles não sabiam ser livres. Exatamente. Vanessa, agora lá em Números, capítulo 12, a gente vê a história lá de Miriam e Arão, que eles estavam, pareciam estar com ciúmes, né? No primeiro momento parecia isso, mas eu acho que tinha também uma raiz de um problema aí que precisava ser resolvido, né? E a lição, ela até fala de algo contagioso. O que tem a ver? Nossa, olha, tentem vocês todos pensar nesse contexto que o pastor acabou de explicar, dentro de um povo que saiu de um contexto de prisão, de escravidão, agora eu sou livre, e agora quem exerce o poder sobre nós? Quem exerce o poder, opa, tem uma coisa aqui, o que seria? Quem estava exercendo o poder de Deus, tanto que o maná vinha do céu, tudo ali estava por Deus e quem era que estava administrando isso tudo, sendo vamos dizer assim, o CEO desse momento, ou o gestor ali, era Moisés. Mas tinha seus irmãos, que era Miriam e Arão, que estavam sempre apoiando, sempre trabalhando junto, mas Moisés estava sobrecarregado. Com tanta situação e com o povo já inquieto e com muita gente, já estava num contexto dificílimo ali naquele contexto para ele. Ele recebe um conselho de um sogro,
que passa por ali e fala, é melhor você fazer assim, assim, assado, vamos dividir, delegar é o mais importante. Veio com conceitos administrativos de delegação, que interessante, né? Mas aquilo despertou um problema grave, porque os irmãos de Moisés se sentiam empoderados pela escolha de Deus por Moisés. Olha que interessante, né? E me vem à mente aquele momento que Moisés, ainda lá no Egito, que ele precisava, né? No Egito não, quando ele precisou ir lá para salvar o povo, para libertar o povo, ele disse, Senhor, eu sou pesado de língua, eu nem sei falar. Aí você vê que Deus fala assim, não, leva seu irmão, então pode levar seu irmão. Provavelmente Arão era eloquente, falava melhor do que ele, era muito bom com as palavras e tal, mas não era o líder. O líder não é aquele que faz e que tem habilidades maiores, mas é aquele que se submete e é escolhido. E isso era a diferença de Moisés. E ali está Miriam também, nesse contexto. E aí vem uma coisa interessante que é, além dos ciúmes, porque veio ali uma briga por poder. Interessante, está no meio do deserto, não tem nada, brigando por poder e um poder que era de algo que ainda eles nem conseguiram estabelecer. Era um poder que nem era deles. E ali vem uma questão que Zípora, a esposa, poderia estar tomando, como é que eu vou dizer, a atenção de Moisés e tirando a atenção de Moisés, de Arão. Aí tem tantos contextos, você que tem a sua família, eu que tenho a minha, eu sou filha única e talvez não passei por isso que Moisés passou, mas você que tem seus irmãos aí sabe que tem essa questão assim de briga por poder em casa, quem manipula mais, quem manipula menos e tal. Imagine isso no deserto, gente, com um monte de gente no deserto e tendo que confiar em Deus em tudo, imagine a confusão disso lá e Moisés nesse contexto todo. Aí a gente tem um problemão aí. Estou pensando aqui, Vanessa, você falando realmente que contexto complicado, Moisés no meio de tudo isso. Agora eu vejo uma coisa que dentro do que você falou muito interessante, né? Quanta coisa Deus tinha que trabalhar no coração dessas pessoas. É muito, né? É muita coisa, né? Então, às vezes, Deus está pronto para te dar a bênção, para te levar para a terra prometida, para te dar todo o presente que você tanto pediu, te dar essa liberdade, esse amor, essa possibilidade. Mas tem uma questão, só tem um problema. Às vezes você não está pronto para isso. E é o que aconteceu com Arão, Miriam e todo aquele povo que estava ingrato, reclamão. Por isso que a gente fala que é contagioso. Quer ver uma coisa? Se está todo mundo comendo uma alimentação ali, todo mundo junto, um reclamou, parece que todo mundo sentiu o que reclamou, porque é meio contagioso. Agora, se um elogiou, o outro vai perceber. Mas quando Miriam e Arão faz esse tipo de coisa, eles não só contagiaram o povo, aí eu me pergunto, eles contagiaram o povo ou o povo os contagiaram? Não importa, era um bando de ingratos nessa situação. E eu falo assim, mas também nós somos tal qual, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas dizendo aqui que era contagioso. Então, aí a lepra vem como castigo, né, ou como consequência desses ciúmes para Miriam e não para Arão, porque ele era um sacerdote, né? Já pensou se fosse ele, aí ele nunca mais poderia fazer o serviço do templo. Mas ali está Miriam e aí é igual na sua casa, quer ver? Vocês brigam por poder e tal, mas mexe com seu irmão para ver se você não é o primeiro a estar lá para defender, é o primeiro a estar lá para cuidar, e se acontece alguma coisa, está todo mundo junto? Pois é, foi desse jeito. A Miriam ficou leprosa, Moisés foi direto para a intercessão, e lá está Arão também intercedendo. Aí parece que, vocês que têm irmãos, vocês sabem muito bem, pode brigar, mas mexe. Mexe, né? Mexe com um que todo mundo vai cuidar e foi isso que aconteceu. Acaba que os três, pelo menos nessa parte aqui, por mais que seja contagioso, tem a parte legal que traz assim, né? Eles se unem pela intercessão, porque Moisés, ele tinha uma questão assim, ao invés de ele ficar chateado com essas rixas todas, essas confusões todas, ele vai lá interceder. E Arão percebe o que ele faz, vai interceder também. Olha que interessante. Talvez aqui se destaque muito esse ponto exatamente de Moisés, né? Porque, apesar de ele ser, digamos, o pivô do problema, vamos dizer assim, né? O ciúme girava em torno dele, ele não perdeu a sua característica de líder escolhido, né? Ele cumpriu suas funções
como intercessor, como amigo, como aquele que, de certa maneira, ajudou que esse clima, digamos, ruim, pudesse ser resolvido, né? O pastor disse que Moisés foi um líder escolhido. Arão e Miriam, eles estavam querendo ser habilitados para ser líderes porque eles se escolheram. Olha a diferença. Então, a sua capacidade, a minha capacidade, qualquer habilidade que a gente tenha, se a gente não for escolhido para especificamente uma ação que Deus te convidou e você tenta fazer algo pelas suas próprias forças, isso não é exercício de liderança, não é mesmo. Então, a gente não pode confiar na nossa habilidade, que eu acho que Arão tinha essas habilidades. É preciso descobrir o seu dom, né? E aí trabalhar dentro daquilo, né? Dentro desse propósito, né? De submissão, é importante né? fazer isso. E eu vejo que eles também queriam ser líderes se apoiando em Moisés. Porque se Moisés era líder, eles também reivindicavam essa liderança de ser como Moisés. Mas não entenderam que a liderança de Moisés foi escolhida por Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. É fácil criticar, né? Mas se a igreja se demorasse, ao invés de criticar a liderança, em orar, em oferecer ajuda, apoio, né? Quanto nós não ganharíamos muito mais, né? No trabalho. Enfim, vamos passar aqui mais adiante. Cristiane, Números capítulo 13, versículo 27 até o 33 ali, traz aquela parte lá da história onde os espias retornam, né? Lá eles foram espiar Canaã, né? E eles retornam com um feedback, né? Mas isso também trouxe uma inquietação muito grande. A inquietação leva à rebelião. Tá certo isso? Foi isso que aconteceu? Então, Rafael, eu vejo que muitas vezes a inquietação leva à rebelião, sim. E até mesmo a gente. Quando a gente está muito inquieto, a gente tende a ver o problema maior do que ele é, né? Às vezes, o problema é grande, mas você potencializa aquele problema porque você está inquieto, né? E foi assim com os espias. Eles foram, eles viram que a terra era boa, né? E a princípio eles começam a narrar mesmo que era muito bom tudo o que tinha, porém eles se lembraram que eles viram os gigantes, né? Eles eram homens fortes fisicamente. E olhando para a força daqueles gigantes, o que é que eles pensaram? A gente nunca vai entrar nessa terra. É impossível. E a gente muitas vezes coloca isso. Nós nunca vamos conseguir resolver tal problema. Porque a gente deposita a solução do problema em nós mesmos. A gente esquece de quem está guiando, né? E eles esqueceram ali que quem estava guiando era Deus. Caleb ainda tenta, né, colocar não, mas Caleb acreditava que a terra já era deles. Né? Caleb acreditou, não, já é nossa, Deus prometeu, é nossa. Só que eles se revoltam, né? Eles tentam o que então? Apedrejar, né? A liderança ali, e a Vanessa bem colocou aquela questão. Basta para contagiar. Contagiar todo mundo, né? Enquanto Caleb vinha com palavras de otimismo, nós vamos conseguir, mas por causa daqueles que não acreditaram, fizeram toda aquela rebelião. Cris, eu queria te complementar com uma história. Essa história, acho que vocês vão gostar, que trabalha a mesma questão dos espias, mas de uma perspectiva um pouco diferente. A história, o título da história é Mons Pactros, era um monstro que ia parir. Olha que interessante a história. Uma aldeia ficava lá no pé da montanha e nessa aldeia tinha uma coisa fantástica, que faziam uns barulhos horrendos nas montanhas. As montanhas faziam um barulho muito ruim e aí alguém disse que aquela montanha era um monstro que estava grávido e que ia parir um monstro que ia consumir todo mundo da aldeia. Então, quando fazia os barulhos, eles se desesperavam de medo. E aí veio uma pessoa de fora, pesquisador, e disse assim, gente, peraí, não existe monstros. Não é isso, vamos ver o que é. Mas o medo era tão intenso, assim como aqueles que foram lá, não confiar mesmo, ou não saber o que é e não ter certeza do que era, o que aconteceu? Não, expulsaram aquele homem de lá. Mas o homem não desistiu, foi pesquisar a montanha.
e descobriu que a montanha era oca e tinha 2 ratinhos que mexiam em algumas estruturas e faziam barulhos que ecoavam. 2 ratinhos. E aí veio a lenda que era o Mons Pactus, é o monstro que vai parir, que a gente dá uma dimensão muito alta por conta do medo, da nossa inquietação, da nossa confusão, nossa falta de certeza, nossa falta de conhecimento, nos faz não ter certeza do que é e cria uma dimensão que não é verdadeira. E que faz a gente ter medo e viver o quê? Enclausurado e em luta, ou seja, ou sem liberdade. Era o que aconteceu com eles, né? Aqueles espias que foram, eles estavam tão amedrontados pelo gigante que eles vieram com relatórios dos gigantes e não pensou em tudo que Deus estava prometendo. Vocês percebem que a gente muda a dimensão pela questão do medo? Então, a falta de fé faz os monstros, que não são monstros, parirem e tirar a nossa liberdade. Aliás, a Bíblia até menciona o fato de que o verdadeiro amor lança fora o medo. Perfeito. Né? Então, a gente, ao ler isso aí, Cris, é muito boa a sua perspectiva que você apresentou. Eu percebo assim uma falta muito grande de confiança no gigante que era Deus, né? Naquele enorme e poderoso Senhor que já tinha dado demonstrações gigantescas, né, do seu poder, de tirá-los do Egito com mão forte, com mão poderosa, etc. E acreditaram naqueles gigantinhos, né? Exatamente. Que, segundo a história aqui da Vanessa, eram ratinhos perto do grande Deus de Israel, né? É que, então, na verdade, essa é uma perspectiva que a gente sempre tem que pensar, porque na vida da gente também isso ocorre às vezes, né? A gente vê os problemas avolumarem e se esquece, digo melhor, do grande Deus que nós temos. Eles focaram só no problema, né? E esqueceram que quem estava guiando mesmo, quem tinha prometido a terra, era maior do que aqueles gigantes. Muito maior. E quando eles se rebelaram ali contra Caleb, contra Josué, eles esqueceram que estava se rebelando, na verdade, contra Deus. Eles não estavam ali lutando contra Moisés, contra Caleb, eles estavam lutando mesmo contra Deus. Eles estavam se rebelando contra a vontade de Deus. Beleza. E aí que eu queria chegar, porque a inquietação leva à rebelião e a rebelião leva à morte, né, pastor? É verdade. E aqui nesse momento aqui do nosso estudo, mostra que Deus, ele então decide que vai deixar o povo morrer mesmo, né? Destruir o povo. E aí acontece algo, né, que realmente é muito marcante isso aqui, muito significativo esse momento. Porque Moisés, então, ele tem uma atitude, né, diferente, eu poderia dizer assim. O que Moisés fez, pastor? Especial, né? Especial. Essa atitude de Moisés. Olha o contexto de confusão que aquela situação criou. Moisés pressionado, a Bíblia diz que ele e Arão rasgaram as vestes, colocaram o rosto no chão. Foi uma situação, o povo começou a chorar e foi uma situação difícil, né? Para o líder que estava ali, né? Sob o comando de Deus, a orientação do Senhor. E Deus então diz para Moisés que tem vontade de apagar aquele povo todo e criar uma nova geração só com Moisés. Mas eu vou fazer isso, vou acabar com todo mundo aqui, vou criar um novo povo só com você e tudo mais, né? Então, o que você fala, Rafael, é uma coisa realmente muito especial, porque Deus tinha escolhido o homem certo. Né? Deus tinha escolhido a pessoa certa. Não porque Moisés fosse uma pessoa que tivesse sido pega pronta por Deus. Mas ele pegou uma pessoa, Moisés, um homem trabalhável, moldável nas mãos de Deus, a ponto de ter se tornado um homem muito humilde diante daquilo que Deus tinha proposto para a sua vida, aceitou e não tinha muita habilidade para falar, etc. e tal. Enfim, Deus o ajudou e ele cresceu bastante, a ponto de, nesse momento, ele se agigantar e parecer muito com o nosso intercessor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, né? Moisés falou, não, Senhor, não vamos fazer isso com o povo, de jeito nenhum. O teu nome está em jogo, né? O que os egípcios vão pensar do Senhor e tudo mais. Que atitude mais rica desse líder diante da situação de rebeldia
do povo naquele momento. Uma rebeldia que a gente percebe pelo estudo que estamos fazendo, que nem tinha necessidade de todo aquele barulho, né? Mas Moisés ainda assim entendeu, Deus usou de misericórdia, mas também não deixou assim uma graça barata, né? Porque Deus não tem essa atitude de apresentar uma graça barata. Pessoas iriam morrer naquela situação. Segundo o texto, os de 20 anos para cima. Estavam próximos de entrar na Terra Prometida e agora já não ia entrar mais, né? O povo de Israel tinha novamente o deserto a enfrentar. E nós, como Israel espiritual, também temos nossos desertos, né, Vanessa? Com certeza. E agora, aproveitando que você trouxe a questão do deserto espiritual, imagine o que o pastor trouxe nesse sentido aí. O povo já com um contexto de rebelião. E aí vem Moisés e faz a intercessão. Mas vocês percebem uma coisa? O povo estava reclamando, brigando, vazios de algo. Moisés vem com uma questão, porque muitos de nós pensamos assim, então Deus não quer que a gente fale o que pensa, Deus não quer... Pelo contrário, Moisés deu argumentos, ele fez argumentações, conversou com Deus, olha que diferente. Sabe, isso a gente lembra que eu preciso só falar essa fala principalmente para você que está me ouvindo aí. Sabe quando um filho vem falar com você e você pensa que ele está te confrontando e às vezes ele está argumentando? Cuidado. E às vezes o filho pensa que está argumentando, está se rebelando, são coisas diferentes. Vocês viram que Moisés conversou com Deus, disse, olha, o que o povo do Egito vai pensar de ti, depois que tirou, né? Ó Deus, eu quero mostrar o Deus que tu és. E de alguma forma, Moisés, ele não é que ele discordou de Deus, mas ele teve a postura de ter a certeza do amor de Deus, de que ele poderia falar o que ele estava pensando. Certo? Concordam com isso? Agora, o povo não tinha certeza de quem era Deus, porque aí eu quero confrontar, eu quero brigar. Então, isso só fica uma memória aqui para nós todos. O que é rebelião e o que é argumentação? Sabe, tem um texto bíblico, agora eu esqueci onde está o texto, mas que é vinde e arrazoemos, não é isso? Com o Senhor. Isaías, exatamente. Deus gosta quando a gente conversa com Ele, porque Ele te responde. Ele gosta, eu amo quando minha filha vem arrazoar comigo. Que ela vem perguntar, mas por que isso? E por que assim? Mãe, mas e se eu fizer assim? E quais são as suas sugestões? E quais as minhas? E a gente vai ali e ela vai sabendo que eu estou amando. Eu só estou trazendo essa reflexão, pastor, porque fica parecendo que Moisés teve o direito de falar e o povo não estava tendo direito de falar, mas na verdade era uma rebelião e o outro aqui estava fazendo intercessão. E o que pareceu juízo, diz a lição, foi a graça de Deus. Exatamente. Ele usou de misericórdia. E que pareceu ser Ele deu castigo. Espaço, né, para todo mundo, inclusive para o líder e para o povo também, porque foi uma expedição negociada com o povo. Né? E o que é bonito nisso de Moisés é que ele estava preocupado com o povo, ele intercede pelo povo, mas não era só com o povo, ele também se preocupou com a reputação de Deus. Fantástico, né? Exatamente. É muito bonito, ele intercede por aqueles, mas ele mostra, Senhor, mas se tu fizer isso, o que o povo vai dizer? Exato. E como é que vai ter salvação? Porque é um Deus que acaba com tudo, não, dá mais uma chance aí para cumprir, né, o propósito, que é o quê? De atrair as pessoas. E Deus então vai lá e atende. Então é muito bonito isso, é o que a Vanessa colocou. Moisés, ele podia conversar com Deus, ele tinha essa liberdade de conversar, mas não era confrontando a Deus, né? Era argumentando e conversando, né? Moisés mostrou que ele conhecia Deus, né? Exatamente. E O Senhor não é assim. Exato. E quando a gente vem aqui para fé versus presunção, enquanto Moisés está ali usando a fé, quem está sendo presunçoso é o povo, né? Moisés se submetia e não, o povo já diz assim, não, Deus diz para a gente não avançar, mas agora a gente vai. Na hora que Deus diz para ir, eu não vou. Aí agora que Deus diz que não, agora é que eu vou. Tem muita gente que é assim mesmo, né? Nós somos iguaizinhos. E a gente está falando do povo de Israel como se eles fossem os... Mas nós somos assim, nós somos esse Israel espiritual. Só que nós temos uma diferença, e eu quero falar aqui porque ele me perguntou sobre esse nosso deserto. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. O deserto atual é diferente daquele outro deserto. Hoje nós temos todas as necessidades supridas, nós temos tudo,
mas nós temos algumas coisas que fazem com que a gente se torne vazio e pense que está sem suprir nada, que é o quê? Nós temos um deserto de excessos. Tudo a gente quer em excessos, eletrônicos em excesso, coisas em excessos, tudo em excessos, que faz a gente viver um deserto espiritual, um deserto emocional, um deserto interior totalmente mais sério do que só aquele deserto que eles viviam lá. Então hoje, na atualidade, espiritualmente falando, nós estamos vivendo um deserto de excesso. Aí você fala, mas Vanessa, deserto não tem nada. Pois é, o nosso deserto é totalmente vazio, mas imaginativamente ou alguma coisa faz com que a gente pense que essas coisas temporais são necessárias. Aí você quer ter mais, você quer fazer mais, aí vem aquele conceito, quando eu fizer isso, aí assim, eu vou estar preenchida, eu vou estar feliz. Quando eu tiver isso, aí vem a história da ingratidão, insatisfação, que me leva a uma inquietude e que me leva a um vazio e que vai sempre me fazer viver sem fé e vai ficar, às vezes, sempre eu estar sem convicção. É um ciclo de derrotas constantes. Mas quando você vai em fé, tudo que você tem está resolvido, certo? Conta-se a história de um homem que ele dizia exatamente isso, assim, ó, eu tenho só isso, estou satisfeito. Quando ele falava essa frase, chegava muito mais para ele. Aí ele falava, eu só tenho isso, e ele dizia, estou satisfeito. Cada vez que ele se satisfazia com o que ele tinha, ele estava pronto para receber a próxima coisa. Mas nós somos um Israel, um deserto de ingratidão. Ingratidão, inquietude. Se eu e vocês estamos inquietos para pagar as dívidas, inquietos para ter bons relacionamentos, inquietos para dar conta de fazer todas as coisas, inquietos para tantas coisas, nós vamos estar vazios, sem fé e caminhando para uma derrota. Esse é o problema. Tá. Você tinha falado também de presunção aí na sua fala. Depois então que Deus falou que o povo não iria entrar na Terra Prometida, eles iam continuar no deserto, e aí então o povo tem essa atitude, né? Não, vamos lá, nós estamos arrependidos, está tudo certo, esquece o que passou e nós vamos entrar na Terra Prometida. E Moisés até orienta, olha, Deus não está com vocês nessa, né? Não vá. Agora, me diz uma coisa, Cristiane, essa atitude do povo é uma atitude de presunção ou de fé? Qual que é a diferença? Fé e presunção. Rafael, assim, é notório que foi presunção. Por quê? Porque quando Deus falou, vai, que vai dar certo, pode ir, eles não quiseram, né? Não, nós não vamos conseguir, tem os gigantes. Só que quando vem a sentença e Deus falou, ok, vocês vão entrar, vocês vão alcançar, mas vocês não vão entrar. Eles se revoltam. E aí eles falam o quê? Nós vamos, agora a gente quer, agora nós queremos, nós vamos entrar. E então Moisés alerta, vocês estão indo, mas não é Deus que está indo junto, né? E o que acontece então? Morte, né? Por quê? Porque eles fizeram pela própria força. E isso é presunção, né? Quando a gente faz as coisas pela nossa própria força, quando a gente coloca que é a nossa capacidade e a gente esquece de colocar que é Deus que guia. Então, a presunção é diferente nisso aí. E a fé é o quê? Quando eles tivessem ido lá, espiar a terra, viu os gigantes e tivessem colocado em mente, como Caleb e Josué, nós vamos entrar, é nossa, eles teriam alcançado. Por quê? Porque eles teriam tido fé, mas eles não tiveram. Então a diferença é essa, a presunção é quando você age pela sua força. Eu tenho a força, eu vou conseguir porque eu sou capaz, eu sou autossuficiente. Para que eu preciso de Deus, né? Então isso é presunção. E a fé não. É você olhar o gigante, você saber que você sozinho não consegue, que você não tem capacidade de vencer aquilo. Mas se você colocar nas mãos de Deus e se Deus te prometeu, você vai alcançar pela fé. Amém. Então é isso. A inquietude leva à rebeldia, a desobediência leva à morte, né? Muitas lágrimas, muita tristeza, porém o perdão de Deus ele é certo. E o perdão de Deus aconteceu.
É claro que o perdão não elimina as consequências, precisaremos conviver com elas, mas a certeza é que, mesmo convivendo com as consequências dos nossos erros, o Senhor sempre estará conosco. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de andar ao Teu lado. Que o Senhor continue segurando as nossas mãos para que nós não venhamos tropeçar. E se cairmos, Senhor, que o Senhor nos levante novamente e que um dia nós possamos entrar na terra prometida, aquela que o Senhor preparou com todo carinho para nós morarmos eternamente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nos sigam em nossas redes sociais, Adventista Lago Sul, e até o próximo programa.